Daqui a pouco eles vão entrando. Vamos orar enquanto isso. Deus. Ih, tô fechada agora que eu vi. Agora sim. Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais um encontro da Mentoria Organize e Prospere. Quero te agradecer por cada família. O Roberto já está representando a família dele aqui, daqui a pouco chegam mais, e que as pessoas que vão assistir a gravação, que venha ser mais uma viradinha de chave, mais uma mudança para a vida deles, para a sua realização de sonhos na vida deles. É o que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Filha, Tá bom, filha, vem lá com seu pai. tá bom. Fecha a porta que a mamãe tá dando aula, tá? Tá Amor, sua filha. Meu marido tá falhando aqui no babysitter. Deixa eu fechar a porta que a bonita não fechou. Peraí. Ai, pronto. Agora sim. Hoje, olha, ó, a Edilene chegou. Hoje a gente vai falar ainda dentro do módulo Conhecimento Financeiro. Então, essa aula vai estar lá dentro do módulo Conhecimento Financeiro. Mas antes da gente... Oi, gente, sejam bem-vindos. Que bom que todo mundo foi chegando aqui. Ó, atenção, a gente já fez aí um mês de Desafio 30. Então, agora a gente já vai partir para outra planilha de vocês, a planilha que vai ficar com vocês, minha gente. Porque essa planilha do Desafio 30, ela foi para a gente fazer um mapeamento no consumo de vocês. Mas essa não é a planilha que vai ficar, tá? É só para vocês, é para vocês mesmos terem uma noção e para passar para a planilha certa. Então, agora a gente vai usar a planilha que vai ficar com vocês. Como que funcionava até agora? Vocês gastavam e anotavam. Gastavam e anotavam. Depois que a gente terminar essa planilha, que a gente fizer o planejamento de vocês, o movimento vai ser o contrário. Vocês vão anotar o que vão gastar. E aí a brincadeira vira, né? Aí é vocês no controle do dinheiro de vocês. Quando a gente só vai vendo as coisas, vai gastando, vai pagando, vai comprando, o dinheiro está no controle da gente. A gente não está no controle. A gente vai passar a estar no controle agora. E isso é um planejamento, é a gente pensar lá na frente. É a gente se antecipar aquilo que vai acontecer e se preparar para isso. Então, agora, oi, Edna, Lu, hoje a Lu conseguiu estar aqui, Eunice, Maria, Edilene, hoje a turma está quase cheia, que coisa boa. E aí eu quero que vocês vão lá, dentro do módulo do planejamento, passo a passo, vai assistindo e vai fazendo, vai assistindo e vai fazendo. Qualquer dúvida em relação em relação à planilha, se talvez vocês estiverem tendo dificuldade de preencher, de colar, alguma coisa do tipo, vocês chamam o Harrison. Se for a respeito de entender mesmo o que está acontecendo, vocês me marquem lá que a gente vai orientar vocês. Fala, Roberto, pode falar. Sula, o módulo planejamento passo a passo são aqueles 4 vídeos, né? São 10. Tem 10. É que eu abri um módulo com 10, outro com 11, né? Tem dois planejamentos passo a passo? Não, eu tô meio confuso com o aplicativo lá, que quando eu abro, parece esse módulo planejamento. Só que aí vem uma série de vídeos, né? Aí o que tá falando sobre planejamento, eu vi só 4 vídeos nele. Não vi esse com 10, não. Depois eu vou dar uma procurada legal lá para ver. Depois eu vou dar uma olhada também para ver se está tudo direitinho, porque esse módulo é um módulo até fixo, né? As aulas aqui eu vou colocando por turma, mas para aquele módulo vai aparecendo para todas as turmas, o mesmo módulo. Então, não sei, vou dar uma olhada lá também, para ver se está tudo ok depois. Tá? E aí é isso. Agora é hora da gente fazer esse movimento de passar o nosso desafio 30 para essa planilha do planejamento. E a partir de semana que vem, eu já vou colocar o nosso horáriozinho para marcar a sessão individual com vocês.
Então, vocês vão ter aí 30 minutos comigo. Quem já tiver feito a planilha, eu vou poder olhar a planilha, vou poder dar os meus pitacos, vou dar a minha orientação. Se você tiver algum movimento diferente que você precise de orientação, eu olhando ali os seus dados e tudo que você fez, eu vou conseguir te orientar, te direcionar. Então, esse encontro que a gente vai ter, que todos ganharam um brinde, é um brinde que a gente deu para vocês, ele é para a gente dar aquele ajuste, ver o que vocês ainda não conseguiram ver, tá bom? Mas vocês precisam estar com a planilha pronta para eu conseguir orientar vocês. A gente não orienta, eu não oriento, baseado em astrologia. Eu acho que é tanto. Não, por isso que a gente veio colhendo as informações, pedindo para vocês verem tudo direitinho, porque baseado nos números, a gente vai pensar na melhor coisa para vocês, tá bom? Tudo bem? São 10 videozinhos, mas são vídeos curtos, tá? Não é 10 vídeos de 1 hora, não. É porque eu fiz picadinho mesmo, porque é muita orientação. Então, se você assistisse tudo e depois fosse botar em prática, você ia se perder, você não ia lembrar do que era para fazer. Então, eu fiz questão de fazer picadinho para você assistir e faz. Fez aquilo? Segundo vídeo. O que é para fazer no segundo vídeo? Tá, assisti, vou lá e faço. Se você tentar maratonar, vou assistir tudo. Fiz tudo, assisti tudo. Depois, quando você for preencher, você vai deixar buraco. Você vai deixar alguma coisa passar que era importante, tá? Então, é muito importante que vocês sigam essas orientações direitinho. E hoje a gente vai falar de armadilhas financeiras. Essa aula é uma aula mais curta. Desculpa. Essa aula mais curta tem a ver ainda, como se fosse uma continuação da nossa aula anterior. Então, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar as armadilhas que vocês se veem caindo, ok? Então, vocês vão anotar só aquilo que vocês se veem caindo. Então, a primeira coisa, arranjar culpado para a sua situação financeira. Se eu encontro um culpado, eu me esquivo de fazer alguma coisa. Então, preste atenção, que isso é muito importante. Essa é uma das principais armadilhas que impedem as pessoas de prosperar. A culpa é do Lula, não, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é porque os preços estão aumentando, a culpa é porque meu marido não faz, a culpa é porque minha esposa não ajuda. Eu encontro um culpado. Quando é que nós vamos nos responsabilizar pelas nossas ações? Pode ter um culpado? Pode. Além de você? Pode. Mas adivinha, você não vai conseguir fazer o culpado, seja o Lula, o Bolsonaro, o STF, o seu marido ou a sua esposa, fazer aquilo que você quer que eles façam. Você não consegue mudar o outro. A única pessoa que você consegue mudar, adivinha, é você mesmo. Então, mesmo aqui, vocês estão aqui, é uma mentoria de casal, mas sempre acontece, um do casal está mais empenhado do que o outro. Só que você não pode basear a sua ação no do outro, porque senão ninguém vai para lugar nenhum. Você tem que focar em você, o seu marido focar nele, e aí, quando vocês dois olharem para si e trabalhar para eliminar o que vocês causam de problema, vai melhorar. Mas aí, e se ela não fizer? E se ele não fizer? Bom, já vai melhorar quando você fizer. E o que acontece quando a gente se bota em movimento? A gente influencia o outro. Gente, é muito engraçado, né? Eu faço uma mentoria de marketing, aí a gente falando sobre conteúdo, aí a minha mentora falou assim, gente, ela falando, me orientando, né? Que eu falo para o meu público é cristão. Não devia, mas cristão gosta de uma fofoca. Então, começar um vídeo
com esse tom de fofoca, faz as pessoas ficarem no vídeo. Aí eu falei assim, caraca, cara. E por que as pessoas gostam de fofoca? Porque quando a gente está olhando para a vida do outro, é o melhor lugar para a gente não ver os nossos defeitos. Toda vez que eu focar no defeito do outro, o meu fica menor. Sempre, sempre. Eu olho para o defeito do outro, o que acontece? Inconscientemente, eu me coloco num lugar que não é, eu não sou tão ruim quanto o outro. Eu não estou errando tanto quanto o outro. E aí, o que acontece? Você não muda o que você devia mudar. É difícil, tá? Isso que eu estou falando para vocês não é fácil, não. Não é fácil, não. Tá? Porque eu sou casada, eu sei como é que é isso. Principalmente quando a gente vê que o outro erra muito. Se você estiver olhando assim, não, mas eu erro. Mas o outro erra muito mais. É mais difícil ainda, mas é um desafio para você, porque independente de você errar menos do que o outro, você está errando. Então, foca no seu. Foca em melhorar você. Foca em mudar você. Porque enquanto você estiver olhando para o outro, você não vai mudar. Então, não terceiriza. Abraça você, o que você devia fazer. Quando a gente se posiciona, as coisas começam a entrar nos seus lugares. Então, a gente precisa saber qual é o meu papel aqui. Qual é o meu papel? Eu vou fazer o meu papel. Não é tentar fazer o do outro. Não é para cobrir o do outro. Se o outro não estiver fazendo, Deus ele trata com cada um. O problema é quando a gente quer tratar o que Deus devia tratar. O problema é quando a gente pensa que a gente vai dar um jeito melhor do que Deus. Eu que tenho que ir lá e fazer. Quando a gente tenta fazer pelos nossos próprios braços, dá ruim. Então, qual que é o teu papel? Eu trouxe uma live, acho que eu vou até botar essa live como aula gravada para vocês, que é não se preocupar com dinheiro. Sabe quando que você não se preocupa com dinheiro? Quando você se ocupa. Quando você estiver ocupado, não é preocupado. O que é preocupação? É ocupado antes do tempo. Se você estiver ocupado no hoje, o que hoje eu tenho que fazer? Se eu estiver ocupada no hoje, eu não vou me preocupar com dinheiro. Vocês estão aqui, vocês estão cuidando da vida financeira de vocês. Vocês estão se ocupando da vida financeira de vocês. Vocês não estão se preocupando. É diferente. Então, quando a gente se ocupa e faz aquilo e percebe, não, o que eu tenho que fazer? Isso. Beleza. Então, eu vou me ocupar disso. Ai, mas será que isso vai acontecer? Será que isso aqui vai dar ruim? Será que o futuro? Será que... Esse será, tu deixa com Deus. Isso aí está fora do seu campo de atuação. E a gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade. A gente sofre muito mais imaginando o que pode acontecer e 90% das vezes não acontece. Se a gente estivesse gastando a nossa energia ocupados no que a gente precisa fazer, a gente não estaria preocupado lá na frente. Tá? Então, quando a gente fala de dinheiro e quando a gente fala de casamento, até se fosse solteiros aqui, a gente precisa parar de olhar e terceirizar a culpa. A gente precisa olhar para a gente e ver o que eu preciso fazer. Eu faço o que eu preciso fazer. E aí, o outro, ninguém é criança, né? O outro vai ver e vai se posicionar ou não, mas você faz a sua parte. Você não pode controlar o outro, tá? Nem o presidente, nem a economia. Ah, mas está tudo caro. Gente, Deus sabe que está tudo caro. Deus sabe, uai. A gente não vai prosperar de acordo com a economia, não. A Bíblia fala que Deus vai suprir as nossas necessidades segundo o presidente. É assim que a Bíblia fala? Eu vou suprir as necessidades de acordo com o presidente. Não. E de acordo com a taxa da Selic. Eu vou suprir essas necessidades de acordo com a taxa da Selic. Não, eu vou suprir essas necessidades de acordo com a inflação. Não. A Bíblia fala, eu vou suprir suas necessidades
de acordo com a minha riqueza e glória. Não, você está entendendo? Pegou? Por que vocês estão aqui? Entendi. Porque se vocês estiverem posicionados a fazer diante de Deus o que vocês deviam estar fazendo com o dinheiro de vocês, vocês não vão precisar se preocupar com o dinheiro, porque Deus vai fazer o além. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Então não fica assim, tem gente que fala assim, não tem como sobrar dinheiro, olha as coisas como estão caras. Está cara para todo mundo. Só que a minha vida não é baseada no que está caro ou que não está caro. Eu fiquei mais 2 a 3 anos com o mesmo dinheiro de mercado. O mesmo dinheiro de mercado. As coisas aumentaram e eu tinha lá o mesmo dinheiro para fazer o mercado. E Deus supriu todos aqueles anos, com aumento, sem aumento. Como? Não sei. Eu sei que sabe qual é a diferença? Eu sei o quanto eu tenho, eu sei qual é a minha parte, então eu sei qual é a minha limitação financeira, então eu poderia olhar o meu dinheiro e falar assim, isso aqui não vai dar, não. Eu vou ter que botar mais dinheiro. Mas mais dinheiro como, assim, se eu estou ganhando a mesma coisa? Se o meu dinheiro não aumentou. Então, se o meu dinheiro não aumentou, eu não tenho como, deliberadamente, chegar e aumentar uma despesa porque eu acho que tem que aumentar. Eu vou pegar o que eu tenho, meus 5 pães e 2 peixinhos, e vou apresentar para Deus multiplicar. O problema é quando a gente não sabe quanto a gente tem na cesta. A gente vai fazendo as coisas assim, ó. Então, eu sei quanto eu tenho, e esse que eu tenho eu apresento para Deus. E aí, Deus faz aquilo que é além do que eu posso. Faz sentido? Ok? Então, vamos lá. Próximo passo. Eu acho que eu demorei muito nesse tópico, nem sei por quê. Vícios. Vício. Gente, qualquer vício. A gente fala assim, cigarro, bebida, mas é qualquer vício. Ele rouba dinheiro da gente, tá? Então, por isso que a Bíblia fala, eu falo sobre dominar o seu dinheiro, mas a Bíblia fala para você dominar sobre tudo. A primeira coisa que Deus falou para o ser humano é para ele dominar. Então, não aceite ser dominado por nada. Se você tem alguma coisa na sua vida que é um vício, você vai estar perdendo dinheiro ali. Não, mas o meu vício é no celular, Salamita. Você está perdendo dinheiro. O que eu falo aqui? Falei com o Roberto. O Roberto era o que estava primeiro aqui. Tempo é mais dinheiro que dinheiro. Né? Tempo é mais dinheiro que dinheiro. Se você tem vício de ficar enrolando no celular, você está perdendo dinheiro, que você podia estar sendo produtivo, você podia estar pensando em alguma coisa que fazer dinheiro, você podia estar crescendo, estudando, mas tu está ali, ó, enrolando no celular. Então, qualquer vício. Pode parar e pensar aí na sua vida. O que eu tenho de vício? Está me roubando dinheiro. Entendeu? Então, vício é uma grande armadilha. Terceiro, contas mentais. Gente, não faz conta mental, não. Conta mental é uma desgrama. Porque você acha que dá. Você vai no mercado e você fica somando as coisas na cabeça. Precisa, gente. Tem um celularzinho na sua mão para você poder fazer a conta mesmo e saber quanto que é. Então, quando se trata de dinheiro, a gente precisa parar de ficar no acho. Ou acho que dá. Eu brinco, eu falo com os meus alunos assim, quem acha não tem certeza. Quem não tem certeza não tem fé. E quem não tem fé não agrada a Deus. Então, eu acho nada. Você não acha nada, você precisa ter certeza. Quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa ter certeza de números, tá? Então, não fica fazendo contas mentais. Seja bem-vinda, Thelma. Chegou aí. Boa noite, obrigada. Nós estamos no trânsito, eu e teu pai, estamos no trânsito. O Roberto também, chegou aqui, estava no trânsito, pelo visto está tenso. A gente está falando das armadilhas financeiras, tá? Então, vocês vão anotar aí só as armadilhas que vocês caem. Depois assiste o iniciozinho, porque falei tanta coisa nesse primeiro tópico, que só Jesus. Okay. 4, consumismo. Tem uma aula gravada
que está assim, consumismo versus consumo, versus impulsão. Não, acho que é só isso, consumo versus consumismo. Quem tem problema com isso, vai lá assistir essa aula, tá? Mas, de um modo geral, o que é o consumismo? Ou melhor, vamos falar do consumo. O consumo é algo saudável. Eu preciso de algo, eu tenho dinheiro para aquilo, eu vou lá e compro. Gente, vocês não estão aqui para parar de comprar, não, tá? Depois que eu me organizei financeiramente, acho que eu compro mais do que eu comprava antes. Eu venho comprando. O correio já é, né, meu amigo quase íntimo aqui, né? Daqui a pouco eu estou indo comemorar aniversário com ele. Mas eu sei o que eu estou gastando e por que eu preciso daquilo e com que dinheiro eu estou comprando aquilo, tudo direitinho. É diferente da gente sair assim, louco, sem saber. Ah, eu acho que eu preciso disso. Aí eu vou lá e compro. E o que é o consumismo? O consumismo é você comprar sem uma motivação certa. Então, você já tem 2 sandálias brancas, aí você vê uma outra lá, nossa, que sandália linda! Preciso comprar essa sandália. Isso é consumismo. Entrei, tô com as amigas entraram na loja e todo mundo comprou alguma coisa. Aí você foi lá e comprou também. Porque você precisava? Não, porque você foi ali na manada, que eu falei na aula passada. Consumismo. Você não tem um propósito ao comprar. Significa, preste atenção no que eu estou falando. Significa que eu só posso comprar o que eu preciso? Não. Eu posso comprar o que eu quero também. Só que o que eu quero tem um dinheiro para isso. O que eu preciso é outro dinheiro para isso. A gente precisa separar bem na nossa cabeça o que a gente precisa e o que a gente quer. O que é necessidade e o que é querência. Porque a necessidade, a gente tem um dinheiro, vamos ter, né, um dinheiro para aquilo. As querências, também, a gente vai ter um dinheiro para aquilo. Então, eu preciso entender que isso aqui, eu preciso ou eu quero? Essa aula do consumismo, eu falei que tem problema de consumismo, mas eu acho que todo mundo devia assistir, porque eu ensino uma técnica lá muito preciosa, que é o QM Prepoder. Essa técnica serve para quem gasta muito e para quem não gasta. Eu, por exemplo, meu perfil financeiro lá atrás era gastadora com financista. Eu era muito gastadora. Só que depois eu caminhei para um outro extremo. Eu virei quase uma poupadora financista. Então, meu Deus do céu, era sorrisal aqui na minha mão, era um problema sério. Não desfazia nem depois de metros de natação. E aí eu precisei aprender a gastar. Olha que louco. Tem gente que está aqui que precisa aprender a parar de gastar. Tem gente que precisa aprender a gastar. E aí, essa técnica do QM Prepoder, ela serve para te ajudar tanto para você entender quando você precisa parar de gastar, quando para você entender que é para você gastar, cara, é para gastar, vai lá, compra, vai ser feliz, né? Então, assista essa aula, é a técnica do QM Prepoder, vocês vão ver. Então, são umas perguntas que a gente se faz, que vai orientar para a gente ter clareza. Compro ou não compro? Vocês vão ter mais clareza na hora de decidir isso, tá? Mas o consumo é super saudável. O que eu não posso fazer é deixar o meu consumo virar um consumismo. Comprar por comprar. Quinto, quem nunca atira a primeira pedra. Essa armadilha, gente, ai meu Deus. Comprar porque tá barato. Quem é esse? Quem já? Levanta a mão para eu ver. Quem já comprou porque estava barato? Vai levantar as 2 mãos. Sula, tá errado. Por que tá errado? Olha só, a gente não compra porque tá barato. A gente compra se a gente precisa, se a gente quer aquilo, e aí a gente tem condição, a gente vai lá e compra. Agora, quando você só compra só porque tá barato,
você está roubando de você mesmo a possibilidade de comprar aquilo que você realmente quer. O que acontece? Quando a gente compra porque está barato, o que vai acontecendo com o dinheiro? Vou deixar você falar, Lu. Quando você compra só porque está barato, você vai comprando, tá baratinho, papapá. Aí depois você lembra, caramba, precisava comprar o tênis pro filho. Agora, acabou o dinheiro. Vou precisar passar um cartão. Aí você vai lá e compra o tênis no cartão. O tênis era mais importante. Só que você não tem um planejamento, não tinha. E aí você foi comprando porque estava barata e o dinheiro foi indo. E aí, quando você precisou para coisas que você realmente precisava, você não tinha. Mercado, mesma coisa. Tem gente que olha o mercado. Nossa, isso aqui, ó. Se eu comprar um montão, vai sair mais barato. Beleza, vamos abrir um parênteses aqui. Não quero falar, não, só queria levantar a mão. Tá, então tá bom. Mercado. Poxa, mas está muito baixo. Se eu comprar um montão, vai sair muito mais barato. Tá, mas a custa de quê? Igual eu falei, vocês vão ter um valor para ir no mercado. Vocês, baseado na vivência de vocês. Não é eu que vou dizer assim, você faz tanto para o mercado, vou botar o que eu gasto no mercado para você gastar. Não, baseado no que vocês têm de realidade aí. Esse dinheiro no mercado, se você comprar esse montão de coisa aí a mais, vai dar para você comprar as coisas que você precisa do mês, as outras coisas? Se der, top. Agora, se eu vou me enrolar para pegar essa promoção, já não está valendo a pena. Que é até a próxima armadilha. Porque, gente, presta atenção. Nenhuma vantagem financeira, nenhuma não, a maioria, não é porque é uma vantagem financeira que é mais importante do que garantir a tua organização. Não adianta você aproveitar uma promoção que vai fazer você se enrolar. Tem muita gente, por exemplo, que bota tudo no cartão de crédito para pontuar, para fazer pontos, milhas. Não, mas eu boto tudo no cartão, porque eu vou viajar com isso. Tem uma aula de milhas, inclusive, na plataforma para vocês, hein? Com um mentor de milhas maravilhoso. E não precisa ser no cartão de crédito. Tem gente que acha que é só com cartão de crédito que dá para fazer isso. Não. E aí, você vai botando tudo no cartão de crédito. Tudo bem, mas aí você está todo enrolado financeiramente. Não consegue pagar o cartão direito, ou paga o cartão e as outras coisas não consegue pagar. E aí, o que adiantou? Uma vantagem que veio junto com prejuízo. Provérbios fala o quê? A bênção do Senhor é aquela que enriquece e não traz consigo dores. Esse versículo é lindo. Quando eu descobri esse versículo, eu comecei a eliminar muita coisa da minha vida. A bênção do Senhor enriquece e traz consigo dores. Isso aqui é uma bênção para mim, e depois está te dando estresse? E depois está fazendo você brigar com seu marido? E depois está fazendo você ficar endividado? Que bênção é essa? Essa bênção não vem de Deus? A Bíblia, gente, está tudo na Bíblia. Então, comprar porque está barato é uma grande armadilha, tá? Próximo. Ser comprado ao invés de comprar. Como assim, Sula? O que é ser comprado? Eu vou dizer uma frase e essa frase vai resumir tudo. Se você se pegar falando assim, eu só compro se for da marca tal. Bingo! Você foi comprado em vez de estar comprando. A marca já te comprou. Você deixou de ser o cliente, o manda-chuva, para virar o objeto. A gente não compra por marca, a gente compra por funcionalidade. Tá? Vai chegar uma época da vida de vocês que vocês vão estar tão prósperos, com tanto dinheiro, que aí vocês vão poder se dar o luxo de comprar. Não, eu gosto disso daqui, eu quero comprar dessa marca aqui. Mas isso é se o dinheiro está realmente assim, né? Abundante. Muito dinheiro. Né? Quando a gente ainda está no caminho, né? Gente, a mentoria é o primeiro passo da prosperidade, né? Não é tudo não, tá?
Porque o primeiro passo é você aprender a lidar com aquilo que você tem. Primeira coisa, você ser fiel àquilo que você tem, para você receber mais de Deus. Então, a gente não compra as coisas pela marca, a gente compra pela funcionalidade, pela eficiência daquilo, pelo que aquilo faz. Então, não é que eu só compro, sei lá, o tênis se for da Nike. Foi comprada pela Nike. Não, eu só compro tênis, ó como é diferente, que seja confortável e que dure muito. Só a Nike que tem isso? Não. Mentira, tem outros. Você entende a diferença? Aí eu só compro celular se for do iPhone. Ah, porque o iPhone, ele não trava. É só o iPhone que não trava? Mentira, eu tenho o meu aqui que vendi, durou 3 meses comigo e não travava. Ah, porque a foto. Ah, porque não é só o iPhone. A não ser se seu trabalho é muito específico. Então, não é assim, eu só compro se for para babá. Eu compro, eu falo com meu marido, ele que escolhe meus celulares, né? Eu falo assim, preciso de um celular que tenha memória, uma câmera boa, porque eu estou toda hora fazendo vídeo, e não trave. Ontem, eu preciso disso aqui, ó. Memória, velocidade e câmera. Vai, procura aí. Não é, eu só como se for da Samsung. Eu só compro se for do Nokia. Eu só como se for da Apple. Não, entendeu? Porque se você ficar preso, você foi comprado em vez de comprar, você perdeu o poder de escolha aí. Tá bom? E a 7ª armadilha? A 7ª armadilha, ótimas oportunidades. Nada melhor para te enrolar financeiramente do que uma oportunidade maravilhosa. Maravilhosa para outra pessoa, mas não era maravilhosa para você. De novo, Provérbios, a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não traz consigo dores. Quando que eu sei que uma oportunidade ela é uma oportunidade boa para mim? Se eu posso aproveitar aquela oportunidade sem me enrolar. Deus não vai. É Deus que vai criar as oportunidades para a gente, certo? Deus está no controle da sua vida, certo? Não é Deus? Faz sentido? Deus te dá uma oportunidade que, para você aproveitar essa oportunidade, você vai precisar quebrar princípios que ele mesmo ensina na Bíblia. Quer falar, Irene? Perdão, apertei sem querer. Nada. Então, às vezes, a gente fica assim, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Ai, mas eu vou ter... Não, eu vou pegar um empréstimo. Não, eu vou pegar emprestado com não sei quem. Para tudo. E isso está mais parecendo com o diabo falando para você, você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus mesmo... O que aconteceu quando Jesus falou assim para ele? Nem só de pão viverá o homem. E Deus podia ter transformado pedra em pão? Tinha poder para tudo, mas ele não fez. Depois que o diabo sai, Deus envia antes e traz o pão, a comida, bonitinha para Jesus. Tá pegando aí? Você tá pegando? Sempre antes de Jesus vir, com aquilo que a gente está querendo, o diabo vem com uma coisa parecida. Uma coisa que você vai precisar fazer mágica para o negócio acontecer. Mexer aqui, mexer lá, fazer várias amarras para fazer o negócio acontecer. Gente, Deus, vê na Bíblia como é que é. Não é assim que Deus trabalha. As coisas com Deus, elas, sabe? Elas fluem. Então, quando você se deparar com uma ótima oportunidade, ficar naquela ansiedade de fazer acontecer para poder não perder aquela oportunidade, eu quero que você lembre que aquilo que Deus preparou para você, ninguém pode roubar. Essa casa que eu moro é um sinal disso. A gente morava em outra casa e não estava conseguindo instalar o ar-condicionado no quarto da minha filha, e aí eu falei assim, Deus, precisa de uma casa. E a gente tinha um valor para pagar de aluguel, que eu não podia passar daquilo.
E aí a gente... Eu lembro que na época o Mário não queria nem se mudar, né? Porque meu marido já se mudou mais de 25 vezes, sem exagero. Então, assim, meu marido tem ranço de mudança, né? E aí ele não queria, não tava, ninguém procurou, eu não procurei essa casa. Deus que trouxe essa casa para mim. E aí a mulher falou assim, poxa, gostei de vocês e não sei o que, vai ser tanto. Eu falei assim, olha, a gente não pode se comprometer com tanto. Gente, era um valor, vamos supor, que era a outra pessoa que estava morando aqui já pagava R$ 500 a mais, aí ela reformou a casa e aí estava querendo, no mínimo, aquele valor, né? Mas que para a gente já era uns R$ 500 a mais. Agora eu não lembro com detalhe, mas assim, eu sei que era um valor a mais. Aí eu falei assim para ela, olha, vou fazer o seguinte, você acredita em Deus? Ela assim, ela tinha mais 3 famílias para mostrar a casa. Eu falei assim, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma prova com Deus aqui. Você vai mostrar essa casa para essas 3 famílias. Se ninguém fechar a casa, é porque a casa é para eu ficar. A casa era do jeito que a gente queria. Tinha um espaço para botar o carro, um espaço para a Lavínia brincar, tudo bonitinho. Eu poderia ficar assim, não, não mostra para ninguém essa casa, não, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. Não, não, mostra. Pode mostrar a casa para as outras famílias. Porque se essa casa for para eu ficar, ninguém vai querer ficar com essa casa. Ninguém vai ficar com essa casa. A gente precisa parar de ter medo de perder. Gente, não precisa ter medo de perder aquilo que Deus tem para você. Vai perder. Conclusão, ninguém ficou com a casa, a gente ficou com a casa. Ela fez o contrato, ela marcou um valor, já tinha botado um valor abaixo para a gente, chegou no contrato, ela botou ainda mais abaixo ainda do que ela já falou com a gente para a gente pagar. Então, não duvide de Deus. A gente que bota Deus na nossa caixinha limitada, eu acho que Deus só pode fazer até aqui. Porque a gente só consegue ver até aqui. Ei, Deus não tem limites. Quem limita Deus é você. Tá? Então, não fica desesperado para pegar coisas, sabe? Para se endividar, para fazer coisas que vão te enrolar, porque você acha que é uma ótima oportunidade. A ótima oportunidade para você é algo que você pode assumir sem se enrolar. Bom? 8º, notificação de compra no celular. Bom, sabe essas coisas de Shopee, grupos de promoção? Quem é gastador descontrolado, gente, tira essas coisas do celular, tá? Por quê? É a tentação diária. Para quê que você vai ficar com o negócio lá te tentando? Aí você vai olhar assim, estava precisando disso. Nem estava precisando, você nem estava lembrando disso, é porque você viu que você está achando que você precisa. Então, corta essas coisas do seu celular, para você parar de comprar as coisas por impulso. Guardar dinheiro só se sobrar no final do mês. Quando a gente ganha fixo, a gente já estipula, né? Vocês vão estipular isso lá. E se eu ganho variável, a cada ganho que eu faço, eu tiro uma porcentagem. Né? Se eu vou botar 10% na reserva, eu ganho por semana. Toda semana eu tiro 10%. Não posso deixar gastar tudo. Adivinha o que vai acontecer? Se você esperar sobrar, não vai sobrar. E a gente vai preparar vocês para isso, tá? A gente vai fazer um planejamento baseado na vida de vocês, nas contas de vocês. Quer dizer, vocês vão fazer, né? Baseado nas orientações que eu estou falando lá no vídeo. Vocês vão fazer um planejamento baseado na vida de vocês. Então, não é para fazer um planejamento onde não vai dar para pagar as contas para eu poder guardar dinheiro. Não. Você tem que avaliar o que está dentro da sua realidade, o que não dá, para você conseguir juntar dinheiro. Aí, definiu isso? Quando o dinheiro chegar, você vai fazer o que você já viu, o que você já planejou. Se você planejou tudo lá, tá lá todas as suas contas, todas as suas despesas, e o valor que era para juntar era, sei lá, R$ 500, você não vai esperar acabar o mês para pegar esses R$ 500 e guardar. Você vai guardar logo? Você chegou o dinheiro, dá o dízimo e já guarda esse dinheiro. Pode falar, Thelma ou meu pai, não sei. Sula, nós chegamos aqui, eu estou com 12%
da bateria. Então é capaz de eu sair aí, tá? Tá bom, A bateria. Eu vou chegar em casa e ligo novamente. Aí eu vou tá pedir para bom. entrar novamente, tá bom? Não, tá aberto, você vai conseguir entrar assim, Ah, tá. Então tá. direto, tá? Tá bom. Tá. Aí. E 10. 10ª armadilha, fazer conta com dinheiro que ainda não recebeu. Não porque eu vou receber, porque o fundo vai me pagar. Aí você já se compromete com aquele dinheiro, o dinheiro nem chegou na tua mão. Espera o dinheiro chegar na sua mão primeiro, tá? Zero? 11ª, necessidade de reconhecimento. É uma grande armadilha financeira. Gente, assim, nós como seres humanos, a gente tem necessidade de ser reconhecido. Todos nós. A gente gosta de ser reconhecido. Desde a comida que a gente faz pro marido, quem faz que alguém fale que está gostoso, né? Até outras coisas. Só que a gente precisa saber que o nosso valor não está nisso, né? A gente não pode basear o nosso valor nessas coisas. E aí tem até certos tipos de trabalho que exige que você tenha um carro tal, a roupa tal, né? Diferente, tem outros trabalhos que não exigem. Por exemplo, eu atendi um casal uma vez, e foi até bom lembrar disso, que ela estava achando ruim que ele estava querendo comprar um outro computador, queria comprar um computador da Apple, né? Da maçãzinha. Que não tinha necessidade, a horário era pão duro. O computador do rapaz, do esposo, caindo aos pedaços. Só que ele era um representante de tecnologia. E ele ia com o computador para os lugares. Olha só, o trabalho dele exige que ele tenha o computador da Applezinho. O meu trabalho exige? Não, você sabe qual é o computador que eu estou falando com vocês? Não. Então, não preciso. Tem certos tipos de trabalho que precisa. Eu estava com uma roupa tal. Eu, por exemplo, eu era professora. Gente, eu andava de calça jeans, mochila nas costas, tênis. Eu chegava na escola, quando era a primeira vez que eu chegava na escola, como é que fala? O porteiro falava assim: você vai aonde você pensa que vai? Seu uniforme? Achando que eu era aluna. E aí eu falei assim: vou mudar de profissão. Eu precisei mudar minhas roupas. Mas eu fui fazer assim, vou virar. Agora eu sou a linda mulher. Agora eu vou lá no shopping, vou comprar tudo diferente. Não, gente. Eu fui fazendo, se você tiver paciência de ir lá no meu Instagram e rolar lá nos primeiros vídeos, que eu acho bem difícil, você vai me ver de camiseta, de gatinho aqui, do jeito que eu era, com as roupas que eu era, eu comecei a fazer. E aos poucos eu fui juntando dinheiro, do dinheiro do negócio, eu fui juntando dinheiro. Paguei uma personal style, que fala, sei lá, que ensina você a se vestir, e bababá, faz coloração. Juntei. Aí tinha o personal shopper, aí eu fui fingir que era a linda mulher, né? Aí falei com ela assim: ó, nós vamos para o shopping comprar roupa, mas eu tenho X reais para gastar. Não é assim, vou comprar. Não, não, não. Eu tenho tanto dinheiro para a gente gastar. Quais são as peças mais importantes que eu tenho que ter no guarda-roupa? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então, primeiro a gente vai comprar essas. Se sobrar, aí a gente compra as outras. Você entende como é que é diferente de como a maioria das pessoas fazem? Elas vão assim, uma loucura. A gente faz. Aí eu vou comprar um presente. Como que eu compro esse presente? Eu vou procurar o presente? Não. Primeiro você vê quanto você tem para comprar esse presente. Quanto que eu tenho? É R$ 50? É 30? É 20? É o quê? Vai ser uma lembrancinha. Eu não vou procurar o presente para depois ver se eu consigo pagar. Não, primeiro eu vejo quanto que eu posso para comprar esse presente. E aí eu vou pesquisar alguma coisa dentro daquele valor. O melhor que eu puder dentro daquele valor. Você entende como que é diferente? A gente faz as coisas assim, vai só fazendo. Não, primeiro a gente entende a nossa realidade. Aí, entendeu a realidade? Deus, me ajuda a comprar um negócio legal com isso daqui? Deus vai te ajudar. Mas você precisa saber qual é a sua realidade. Beleza?
E é essa aqui, né? Para me blindar, né, dessa parte de reconhecimento, para eu não me deslumbrar e me perder nessa parte de tentar ser reconhecida através das coisas, quando eu precisar disso, né? Um exemplo, meu trabalho. Para eu não me deslumbrar de que eu tenho que comprar isso, comprar aquilo e me perder, o que eu faço para me blindar? Eu sei quais são as minhas possibilidades. Eu sei quanto dinheiro. Primeiro eu sei quanto que eu tenho, e baseado no que eu tenho, eu ajo. Não é o contrário, eu ajo e depois eu vejo se eu tenho. Entendeu? 12ª armadilha, a falta de planejamento. Gente, a falta de planejamento, óbvio, é financeira, não precisa falar, a gente está aqui para aprender a fazer isso. Mas a falta de planejamento em relação a tudo faz a gente gastar mais dinheiro. Seja na alimentação, por exemplo, aqui em casa, a gente tem um consumo, agora deu uma diminuída, porque eu falei assim, a gente precisa guardar mais dinheiro para tal objetivo, e aonde que a gente, o nosso dinheiro mesmo, o dinheiro para a gente fazer o que a gente quiser, vai dar uma diminuída, porque a gente vai ter que fazer isso, isso e isso. Aí a gente para e pensa, aonde que é a nossa derradeira aqui em casa? É lanche. A nossa derradeira aqui é lanche. Por que é lanche? Porque a gente se planeja para um monte de coisa, e qual é a última coisa que a gente se planeja? Comida. E aí a vida vai... Você vai trabalhar, não fiz comida. Ih, chegou de noite, não tenho o que comer. Ih, pede um lanche. A falta de planejamento vai fazer eu gastar mais dinheiro. Aí, o tempo. Se eu também não tenho planejamento com o meu tempo, eu vou perder dinheiro. Sula, e aí, como é que eu faço? Eu não consigo, né? Sair planejando tudo, exatamente. Ninguém consegue, a não ser as pessoas altamente planejadoras, que têm uma personalidade de pessoas, né? Tem a pessoa que é executora, tem a pessoa que é planejadora, tem a pessoa que é comunicativa. A pessoa que tem a personalidade de planejadora, isso aqui já está meio intrínseco nela. Então, para ela, é mais fluido se planejar para as coisas. Agora, se você não é essa pessoa, você não vai conseguir, de cara, ser organizada e planejada com tudo. Então, o que eu quero que vocês percebam na vida financeira de vocês? Aonde é que tem o maior ralo financeiro? Porque você vai prestar atenção naquilo ali para planejar melhor o consumo daquilo ali. Então, por exemplo, se você falar assim para mim, a luz, Sulé, a luz aqui em casa, meu Deus do céu, absurdo. Então, vamos desplanejar como a gente usa nossa energia elétrica. Eu não vou mais passar roupa avulso, eu vou prestar atenção no tempo que eu passo no banho. Eu vou ver em que momento lavar roupa, por exemplo. Né? Se eu fico lavando pouquinho de pouquinho, eu vou gastar muito mais energia, deixa eu juntar um pouco mais de roupa. O ar-condicionado, poxa, eu não consigo dormir sem o ar-condicionado, mas será que se você programar ou se você desligar seu ar-condicionado 5 horas, vamos supor, você acorda às 7, você desligou o ar-condicionado 5, tem o ventilador, vai ficar de bom o quarto, né? De 5 às 7 o quarto já gelado, mas é 2 horas, Sumita. Não, não são 2 horas, são 60 no mês. Será que 60 horas de ar-condicionado vai fazer diferença lá no seu consumo? Entende? Às vezes a gente não precisa cortar as coisas. Ai, não, tem que cortar, não vou ter, não vou ter. Não, 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 não. A gente só precisa dar uma adaptada. Às vezes, você faz aquilo toda semana. Não precisa cortar. Às vezes é só você fazer de 10 em 10, ou de 15 em 15. Mas não vai deixar de fazer. Você pode fazer com menor frequência, para as coisas se ajustarem à sua realidade. Então, o que a gente entende aqui no planejamento? A gente vai olhar para onde está o nosso maior ralo financeiro e focar em se planejar melhor ali. O primeiro lugar que você vai enfrentar essa batalha é onde está
saindo mais dinheiro. Essa é a primeira atividade de vocês, tá? Primeira experiência aí já é isso aí. Mas acho que eu botei no final. 13º, emprestar cartão de crédito e pegar emprestado. Isso aqui é uma armadilha, gente, muito grande. Por quê? Acontece muitas das vezes de a pessoa pegar emprestado com você e não te pagar. E não é porque a pessoa é ruim, tá? Caloteira. Às vezes a pessoa pode pagar direitinho, mas pode acontecer uma entrevista com ela. Mas se tá no teu cartão, adivinha quem vai ter que pagar? Você. E a Bíblia fala sobre isso, né? De não emprestar o nosso nome. A Bíblia fala disso, então a gente prestar atenção nisso. E quando a gente bota todas as nossas contas também no cartão das outras pessoas, aí às vezes a pessoa chega aqui para mim, muito enrolada financeiramente, às vezes com muita dívida. E quando a dívida está no nome dela, a gente tem várias estratégias para poder ajeitar. O problema é quando as dívidas estão no nome das pessoas, de terceiros, que aí tu tem que cortar na tua carne para pagar o outro. E quando a dívida está no nosso nome, dependendo da dívida, tem vários tipos de estratégias, tá? 14º, estamos acabando. Ajuda exagerada a outras pessoas. Então, ajudar é muito bom, mas a gente precisa entender quando que as pessoas estão precisando e quando essas pessoas deveriam estar andando com as próprias pernas. Se a pessoa está passando por um momento assim, atípico, você vê que é pontual, você ajuda ela. Agora, se você vê que é porque aquela pessoa devia estar fazendo parte dela, ela não está fazendo, ela não está andando com as próprias pernas, você tem que prestar atenção, porque em vez de você estar ajudando, você está prejudicando aquela pessoa, tá? E, gente, a gente tem as nossas lutas, né? Cada um tem sua cruz, cada um tem as suas dificuldades, e a gente precisa viver a nossa luta e deixar as pessoas viverem as lutas delas, porque elas vão... O Deus que cuida de você é o Deus que cuida dela, tá? Você não é Deus. Isso eu estou falando porque, às vezes, tem gente que tem o valor de contribuição muito grande, que foi naquela aula que a gente viu, essa pessoa se enrola para ajudar outra pessoa. Quando você se enrola para ajudar outra pessoa, é como se você estivesse se achando o Deus da brincadeira. Porque se você não fizer, essa pessoa está ferrada. Se você não fizer, você é a única pessoa que pode fazer. Não, você não é. Você não é. Você não ama ninguém mais do que Deus ama. Nem seu filho. Você não ama seu filho mais do que Deus ama. Tá? Então, a gente precisa entender se a gente está ajudando ou se a gente está prejudicando. E ter discernimento, né, gente? Porque se a pessoa que a gente for ajudar for uma pessoa que Deus está tentando tratar, aí tu entra na frente, adivinha quem vai ser tratado junto? Tu? Já viu quando a mãe da gente ia bater da gente, que a gente botava a mão no bumbum para não doer? Quem sofria? A mão, né? Alguém aí passou por isso ou só fui eu? Que vinha com o cinto, aí, ou então com a varinha, aí a gente botava a mão assim, quem sofria? A mão. Então, até para ajudar, a gente tem que estar ligado com o Espírito Santo para entender se é para ajudar, se não é para ajudar. Porque se a gente estiver ajudando alguém que Deus está tratando, quem vai levar a rebordosa somos nós. Deus está querendo ensinar um negócio. Deus quer que ela passe aquela necessidade. Gente, que a gente passa necessidade toda. Vocês sabiam que a gente passa necessidade? O pastor Paulo falou. Eu sei viver em abundância e também sei o que é passar necessidade. Em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Só que a gente acha que não pode. Só que não. Tem momento que Deus quer tratar com a gente. Se Deus quiser tratar com a gente, ele vai tratar. Se você for para o deserto, Deus quer que você fique no deserto.
3 dias sem comer. Ó, presta atenção. Se Deus quiser tratar algo com você, e para ele chegar nesse tratamento, você precisa ficar 3 dias sem comer. Tu foi lá para o deserto. Aí sabe o que tu fez? Não, já sei. Eu vou levar um lanchinho aqui na bolsa. Vou botar na bolsa aqui um lanchinho e vou levar para o deserto. Aí tu vai ficar lá no deserto. Enquanto aquela comida estiver lá, não está contando os 3 dias. Aí quando ela acaba, aí começa a contar os 3 dias. Porque aquilo que Deus quiser te tratar, se você tentar fugir, tu não vai fugir. Tu não vai. Então, a mesma coisa para a gente, para as pessoas. Então, às vezes, Deus está querendo tratar aquela pessoa. A gente pode ajudar, a gente deve ajudar, mas a gente precisa ter discernimento para saber se é para ajudar ou se não é para ajudar. Tá? E acabou. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão fazer a mesma coisa da aula passada. Vocês vão selecionar as 3 armadilhas que mais roubam dinheiro de vocês. E na parte do planejamento, vocês vão pensar qual é a área aí que precisa desse esforço de vocês planejarem mais, porque é a parte onde está saindo mais dinheiro. E vocês vão criar acordos com o cônjuge de vocês sobre ajuda a terceiros. Dentro desses acordos, nenhuma ajuda com o dinheiro da casa é decidido sem conversar antes. Então, um acordo eu já estou criando para vocês. Qual é o acordo? Eu não ajudo ninguém sem antes falar com o marido ou com a esposa. Se eu vou usar o dinheiro da casa para isso. Como assim, o dinheiro da casa? Lembra que a gente vai organizar? Então, tem o dinheiro da casa, tem o dinheiro do investimento, tem o dinheiro da reserva, tem o dinheiro que a gente pode fazer o que a gente quiser. Se for com esse dinheiro que a gente pode fazer o que a gente quiser, e você quiser ajudar, fazer qualquer coisa, faz. Agora, se for com qualquer outro dinheiro relacionado à família, tem que conversar com o cônjuge antes, tá? E já coloca isso na sua fala. Fulano de tal vai pedir ajuda. Eu vou só primeiro conversar com meu marido. Deixa eu conversar primeiro com a minha esposa. A gente tem uma prática lá em casa, a gente conversa antes nessas situações. Já coloca essa fala na sua boca. Vou conversar primeiro com meu marido. Vou conversar primeiro com minha esposa. Tá? É isso. E aí? Como que essa aula chega para vocês, meus jovens? Como que essa aula chega? Quem quer falar? Uma pessoa só para falar. Quero ver quem é que quer